Deus abençoe, meus queridos irmãos. Que o Senhor hoje derrame chuvas de bênçãos para todos vocês. O Senhor abençoe. Amo vocês com todo o meu coração. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Bendito o nome do Senhor por esse dia glorioso. Esse é o segundo estudo bíblico aqui na Arena Movistar. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Vamos receber ao nosso irmão Dario Falcão, que vai se dirigir a vocês. E vamos receber com muita alegria, irmão Dario. Muito boa tarde, irmãos. Que Deus os abençoe. Que gosto estar aqui participando dessa linda festa para nosso Deus. Em uma ocasião, faz uns 47 anos, me dizia o Espírito Santo: e tu verás minha glória. E nesse momento, abri os meus olhos para ver se enxergava algo e não pude ver nada. Mas, com o passar do tempo, venho dando conta que sim, venho vendo a glória do nosso Deus. Bendito o nome do nosso Deus. E foquei na nossa irmã Maria Luísa, que tem sido uma mulher, uma varoa valente, firme, e que através do seu exemplo nos tem ensinado a seguir esses passos de valentia. Dizia um famoso erudito na lei, ali no livro de Atos, dizia que se isto é de Deus, segue. E frases como essa se começou quando nossa irmã Maria Luísa começou seu trabalho como apóstola em nossa igreja. E fixem todos os resultados, o derramamento do Espírito Santo, os milagres, as maravilhas, em mais de 60 países, ver quantas obras. E recordo que faz 47 anos, cheguei a Bogotá e pensei que ia me encontrar com algo assim, com um templo grande, imenso, porque para mim a profecia era Deus falando, e isso tem que estar, mas que não caberia a gente. Mas me encontrei com um templo simples, aproximadamente 60 pessoas, mas Deus já tinha me convencido, nada disso me foi tropeço, mas com o tempo se foram acontecendo todas essas maravilhas para nos converter em templo glorioso de nosso Deus. Bendito seja seu nome. Felicito. Dou os parabéns à nossa irmã. Me sinto orgulhoso de ser membro deste grupo, de ser uma ovelhinha em seu redil. E quando nos visitava no Panamá, também acontecia o mesmo que aconteceu no Equador. E nós com poucas pessoas, mas com o passar de uns 3 meses, um falava o testemunho daquilo que acontecia por meio da profecia e da imposição de mãos da nossa irmã. Bendito seja nosso Deus. Me resta desejar a nossa irmã que Deus do céu seja com ela por mais e mais. Muito obrigado, irmã Maria Luísa. Bendito seja nosso Deus. Deus abençoe a todos. Vamos cantar agora o hino 250, é o tempo da cega. Glória a Deus. Es el tiempo de la ciega y tú sin vacilar, declarando con holgura no hay que trabajar. Mientras tanto que el maestro te vuelve a llamar, joven, joven, ven, trabaja ya, ven y ve los
mañana y nunca volverá. Pronto el tiempo de la siega aquí terminará. Te hallarás al fin vacío ante tu Creador. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están, aguardando manos que los cegarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, sé primero en decirle: heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las aves mueven y qué bella es. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, pocos días hay que restan para el segador. Glória ao nome do Senhor. Agora vamos dar uma saudação aos nossos irmãos das diferentes igrejas que estão aqui presentes. Saudamos aos irmãos da igreja do bairro de Galã, da igreja do bairro Santander, aos irmãos do bairro Carvajal, a igreja de Chapineiro, aos irmãos de Poça Recreio, neste lugar os irmãos de Kennedy, a igreja de Class Roma. Onde estão os irmãos de Class? Glória a Deus. Saudamos a igreja de bairro Pátio Bonito. Que orgulho, suas igrejas, o trabalho do nosso Deus, o trabalho da nossa irmã Maria Luísa. Vamos cantar 2 coros seguidos. O coro número 80, Louvai ao Senhor. Vamos ficar de pé para cantar esse coro. E logo o coro 167, Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Pueblos todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre. Pueblos todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre. Pueblos todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre. Bendito seja o nosso Deus. Os louvores sejam para o Rei. Aleluia. Glória ao Rei. Bendito seja o Senhor. Vamos cantar. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Glória ao Senhor.
Teu Senhor, bendito seja o nosso Deus. Os louvores sejam para o Rei da Glória, bendito Senhor. Bendito o nome do Senhor. Pode sentar, irmãos. Vamos receber a nossa irmã Carmen Dumitrescu, que é a pastora da igreja de Bucareste, na Romênia. Irmã Carmen, bem-vinda. Obrigada, irmão Carlos Alberto. Boa tarde, irmãos. Deus os abençoe. Estou muito feliz e muito contente de poder estar aqui hoje com todos vocês. Como todos vocês puderam ver, no final do mês de agosto, nossa irmã Maria Luísa nos visitou pela primeira vez na igreja da Romênia. E aí o Senhor se manifestou com grande poder, com muitos sinais, muitos milagres, curas. E assim muitos irmãos depois testemunharam, compartilho com vocês, que tinham pessoas doentes com câncer. E naquele dia, depois da visita da nossa irmã Maria Luísa, eles testemunharam que o Senhor os curou do câncer. Glória a Deus. E dessa maneira, irmãos, compartilho com vocês que os irmãos daí, da Romênia, os irmãos nativos, no dia de hoje, apreciam muito mais, valorizam muito mais a nossa irmã Maria Luísa. A amamos, irmã, a apreciamos, a valorizamos, porque realmente todos nós somos parte daquelas estrelas ou tudo que o Senhor entregou a você. Assim que muito agradecidos com todos. E que Deus abençoe. E quando desejarem, podem nos visitar na Romênia. Deus os abençoe. Glórias ao nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer uma breve oração de ação de graças. Eu creio que em nossos corações sobra muita gratidão. Deus nos trouxe a seus caminhos. E o único que temos que recebido nessa vida são bênçãos, glórias ao Senhor. Bendito Pai Celestial, Deus maravilhoso, nosso coração, Senhor, está cheio, quase que extasiado, com a multidão de milagres, de proezas e sinais, maravilhas, ensinamentos, bênçãos que quase não podemos nos conter, Senhor. O seu poder, a sua imensidão, porque é demasiadamente grande para nós. Como diz a Bíblia nos Salmos, abençoa a nossa alma ao Senhor e não esqueça de nos benefícios de uma das suas bênçãos, porque nos trouxe os seus caminhos, nos resgatastes. Nós não sabíamos que tu existia, que tu se manifestava em espírito, mas o Espírito Santo nessa época estava se manifestando através dos dons espirituais, que existia o dom da profecia, que tinha feito um chamamento ao nosso irmão Luiz Eduardo Moreno e nossa irmã Maria Luísa Piraquive, e que todos nós somos herdeiros dessa promessa que tem chegado em nossas vidas, e nós vemos em nossas gerações futuras, nos resgatou e fez tudo por nós, e tem tido misericórdia, nos tem sustentado, nos tem guiado. Senhor da glória, te agradecemos, porque é muito grande para nós, e o nosso coração se humilha diante da tua presença. Não temos como, Senhor, te retornar e te devolver, porque é muito pouco o que podemos fazer para ti diante da sua imensidão. Obrigado, Senhor Deus amado, te amamos, em no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos receber com o nosso coração aberto a nossa amada irmã Maria Luísa. E estamos muito contentes e muito felizes no Senhor no dia de hoje, porque hoje é um dia de festa para o nosso Deus, é um dia de regozijo, um dia onde nos congregamos, uma terceira parte da igreja na Bogotá, Colômbia, e nós estamos aqui reunidos para glorificar a Deus e para engrandecê-lo, reconhecê-lo, valorizá-lo e dizer para o Senhor que estamos aqui na sua presença, que Ele nos envie, que Ele nos use e que Ele nos ajude para que nós possamos chegar ao final dos nossos dias servindo Ele com todo o nosso coração. Então agradecemos ao Senhor por isto e com vocês agora vamos meditar na palavra do Senhor.
e vamos aprender também. E além disso, vamos honrar o nosso Deus. Ele foi quem nos disse que fizéssemos estudos bíblicos e é por isso que estamos aqui na sua presença, obedecendo o que ele nos ordenou. Então a glória e a honra seja para o nosso Deus. Podem sentar. E hoje, que o nosso Deus se manifesta entre nós, o Senhor está se manifestando grandemente por meio dos dons espirituais. O Senhor se move nas nossas vidas por meio de sonhos, da profecia, por meio das visões e das revelações, do discernimento. Por meio de todos esses dons, Deus se manifesta na nossa vida e nos faz crer e pensar e aceitar que nós estamos aqui conhecendo e andando com um Deus vivo e de poder que existe sim, um Deus que é real sim, e que Ele fez muitas maravilhas nas nossas vidas, que o Senhor fez muitas grandezas no nosso coração e mudou o nosso ser. Eu me lembro que no ano de 1967 veio a primeira profecia na minha vida e eu não entendia o que era. Mas foi quando Deus falou comigo e Ele começou a fazer a primeira promessa, a promessa maravilhosa, que o Senhor me usaria para lhe servir e que Ele me daria dons e eu não entendia nada. O que seriam os dons? Eu não sabia. Porque naquela época eu estava só começando a ler os primeiros capítulos da Bíblia em Gênesis, então eu não entendia, mas eu agradeço ao Senhor hoje porque estou aqui em pé diante da presença do nosso Deus, fazendo o que Ele disse, o que Ele ordenou para mim e se cumprindo assim a sua palavra, as suas promessas maravilhosas. Como não crer em Deus? Como não vamos crer no nosso Deus? Qual ser sobrenatural, qual ser humano, mesmo sendo poderoso, vai falar e dizer coisas para nós há tantos anos atrás que Ele ainda lembra no presente e as coisas se cumprem à perfeição? Somente pode ser porque existe um Deus verdadeiro, um ser supremo. E é esse ser supremo que nós estamos louvando hoje. Glória ao Senhor. Bem, vamos cantar um coro? O coro número 18. Vamos ficar em pé, irmãos, e cantar um coro para a honra e a glória do nosso Deus. Dios está aquí.
Agradecemos o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Podem sentar, irmãos, e agora vamos começar com as nossas perguntas do dia de hoje. Irmã Maria Luísa, boa tarde, que Deus a abençoe grandemente. Estamos muito contentes de estarmos nesse estudo bíblico compartilhando com a senhora. A irmã tem uma pergunta no livro de Ezequiel, no capítulo 31, desde o verso número 7. Ezequiel 31. Sim, senhora, irmã. 31, desde o verso 7. Sim, Posso sim, ler, sim. irmã? Diz assim: fez formoso em sua grandeza, com a extensão de seus ramos, porque sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não escureciam, os ciprestes não foram semelhantes a seus ramos, nem as bananeiras foram semelhantes à sua ramagem. Nenhuma árvore no jardim de Deus foi semelhante a ele em sua formosura. E no verso 9 está a pergunta, irmã. Formoso o fiz com a multidão de seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. A pergunta está nesse verso, irmã. Esse pecado da inveja que cometeram todas as árvores do Éden, pela formosura que tinha o inimigo, foi anterior ou simultâneo ao pecado que ele se enalteceu, que cometeu o diabo contra Deus? Eu acho que isto foi antes da criação do mundo, antes de Adão e Eva, antes de Deus ter feito os céus e a terra. Houve esta rebelião lá no paraíso com Deus, e tudo isto foi o que aconteceu. Aqui está falando sobre o diabo, porque aqui em Ezequiel, no capítulo 29 e 30, capítulo 28, está falando sobre a criação do diabo. Para que vocês separem um tempo e leiam o capítulo 28, 29, 30 e 31 de Ezequiel, e vocês encontrarão a história da criação do diabo. E isso aconteceu antes da criação do mundo. Antes disso, lá no paraíso com Deus, estava o diabo, e naquela época era um anjo muito lindo, muito cheio de poder e de virtude, de muitas coisas. E ele se rebelou contra Deus. E o que ele fez na sua forma espiritual, de uma forma espiritual, tudo o que aconteceu naquele paraíso, quando Deus o expulsou para a terra e Deus criou os céus e a terra, e diz na Bíblia que ele expulsou Satanás com todos os seus anjos para a terra, diz na Bíblia que na terra ele começou a fazer o mesmo que ele fez no paraíso espiritual com Deus, ele fez na terra com as pessoas. Então ele começou com Adão e Eva, os enganando, e assim sucessivamente com todas as gerações e toda a humanidade, o diabo começou a enganá-los, ensinar para eles a maldade e o pecado, ensinar para eles a desobediência contra Deus. E depois ele entrou nos corações dos reis, para que os reis fizessem o que era mal diante de Deus. O diabo entrou no coração dessas pessoas, e é por isso que as pessoas começavam a fazer coisas erradas. E é por isso que lemos essas histórias em Reis, dos reis que faziam o que era bom, o que era mal, Deus os castigava, e a forma como Deus castigou, e esteve castigando a humanidade, não só o povo de Israel, mas a humanidade inteira também. O Senhor repreendeu e castigou desde aquela época por causa da maldade e do pecado que esse inimigo chamado o diabo e Satanás plantou nos corações. Então leiam nesses capítulos e vocês encontrarão um conhecimento, uma doutrina que vai os ajudar muito para que vocês também possam se afirmar no Senhor e sejam fiéis a Deus até a morte, como o Senhor disse. Vamos continuar? Irmã Maria Luísa, Deus continue a abençoá-la grandemente. Suas bênçãos sempre têm sido uma grande bênção para todos nós. Irmã, se você me permite, eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta da Bíblia, que está em Isaías 63, versículo 16. Sim, Posso irmã, ler, sim. irmã? Pois tu és nosso pai, ainda que Abraão nos ignora e Israel não nos reconhece,
Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, perpétuo é teu nome. Irmã, minha pergunta é: por que Abraão nos ignora? A que se refere? Irmã, muito obrigada. Lhe agradecemos por nos ensinar este caminho maravilhoso, seu desejo incansável, que como igreja nos aperfeiçoemos para servir ao nosso Deus. Bem, obrigada, irmã. Aqui está o Senhor, por meio de Isaías, dando a profecia para o povo, porque eles tinham falhado e Deus tinha castigado o povo de Israel. Deus ia castigá-los e ia os destruir. E o Senhor enviou muitas mensagens para eles por meio do profeta Isaías, do que Deus faria com o seu povo, usando uma nação muito poderosa, muito grande, que era a Babilônia, com o rei Nabucodonosor. E é por isso que aqui, quando uma pessoa está aqui falando, pedindo misericórdia, neste verso, aqui no verso 15, diz: olha desde o céu e contempla desde a tua santa e gloriosa morada, onde está teu zelo e teu poder, a comoção de tuas entranhas e tuas piedades, que agora se fecharam para mim. É como se a igreja, ou o povo do Senhor, ou o remanescente do Senhor naquela época, estivessem reclamando ao Senhor do porquê ele ia os deixar, porque ele ia os descartar, porque ele ia os castigar, porque o Senhor faria todas essas coisas que ele anunciou por meio do profeta. Então este remanescente disse ao Senhor: mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão nos ignora e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, perpétuo é teu nome. Era o remanescente quem estava falando com Deus naquela época, mas esse remanescente estava falando com ele por meio do próprio profeta. Era como se o profeta se tornasse o porta-voz do remanescente. O remanescente era um grupo de pessoas, diz no livro de Reis, que eles não tinham se ajoelhado diante de nenhuma estátua, nenhum ídolo. E Deus disse para o profeta Elias, disse: não se preocupa, porque ainda em Israel há 8.000 que não se ajoelharam diante de Baal, diante das estátuas. Então esses 8.000 que o Senhor disse, era como se ele falasse sobre um grupo de pessoas que ele salvaria e protegeria daquele castigo que estaria por vir para o povo de Israel e de Judá, que destruiria todos. Então, esse grupo foi levado cativo à Babilônia e eles são remanescente. E por meio desse remanescente foi que o Senhor Jesus Cristo veio. Então, o nosso Deus não quis destruir essa raça, não quis destruir o povo totalmente, porque ele tinha de cumprir a sua promessa que ele tinha se proposto desde antes da fundação do mundo. Deus tinha feito o propósito de formar uma nação, ou um templo, uma igreja que louvasse a Deus e fosse o templo de Deus. E o Redentor, o Salvador, seria quem formaria esse povo e o aperfeiçoaria, para que no futuro fosse formada a igreja perfeita. Então Deus tinha esses planos desde antes da fundação do mundo, e é por isso que Deus formou o povo de Israel fisicamente, mas esse povo falhou. Contudo, entre esse povo, Deus guardou e protegeu uns escolhidos que chamam remanescente, e os guardou, os protegeu para que eles continuassem com a linhagem até o Senhor Jesus Cristo vir. É por isso que diz que quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele veio da linhagem de Davi, dessa linhagem porque ele era do remanescente. Então, aqui em Isaías, quando o Senhor dá para o povo a profecia do castigo, que ele ia lhes dar a destruição, o profeta também fala com o Senhor como se ele fosse o porta-voz do remanescente, e ele diz: Senhor, não se esquece de nós, não nos desampara, não nos deixa, porque nós não estamos bem.
Então era a forma maravilhosa como Deus estava se manifestando lá, enraivecido com o povo físico, com o povo de Israel na parte física, na sua parte humana, mas ao mesmo tempo o Senhor guardando e protegendo o seu remanescente, porque de lá viria e se formaria a igreja do Senhor Jesus, e nós somos essa essência, nós somos como a essência desse remanescente, somos o resultado do que o Senhor guardou e protegeu naquela época, o resultado do que o Senhor Jesus Cristo fez quando ele esteve na terra pregando, formando o seu povo, formando o seu templo, dizendo que a igreja agora seria um povo santo e perfeito, seria um Israel espiritual, e que no coração dessas pessoas estaria a igreja ou o templo do Senhor. Então é por isso que diz na Bíblia que o nosso coração é o templo do Senhor. Hoje em dia não é mais um templo físico ou material como na época antiga, já é espiritual o templo. E esse templo todos nós desejamos que nós, neste momento, por exemplo, sejamos templo do Senhor. É isso que queremos. Então, bem, é isso que está dizendo aqui. É o que está dizendo aqui sobre o remanescente nesse verso que lemos. O Senhor disse: se torna os teus servos a tua herança, Senhor. Não se esquece da sua herança. E o Senhor não se esqueceu da sua herança, porque o nosso Senhor Jesus Cristo teve misericórdia. E com o sacrifício na cruz, ele devolveu essa herança, ele a reteve, e nós orgulhosamente sentimos que somos a herança de Deus, a herança do Senhor. Vamos seguir em frente. Obrigada, Tomara irmã. que Deus nos ajude para conseguir. Muito obrigada, Vamos irmã. seguir. Boa noite, irmã. Boa noite, irmãos. A igreja de Bogotá está cheia de gozo por estar na presença da ungida do Deus Altíssimo, irmã. Irmã, se me permite, com muito respeito, queria fazer uma pergunta da Bíblia, que está em Salmos, capítulo 17, no verso número 8. Diz: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me debaixo da sombra de tuas asas. Irmã, temos aprendido que fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, e como acabamos de ler, nos damos conta que nosso Deus tem asas. Por isso eu queria te perguntar, irmã, que essas asas têm algum significado espiritual? E sendo assim, hoje, como podemos conseguir essas asas? Irmã, a igreja de Galã lhe envia um caloroso abraço do Senhor. Deus abençoe. Bem, o Senhor não nos deu asas, mas disse que nós seremos como a águia. Disse que a vida do justo, daquele que segue o caminho do Senhor e faz a vontade de Deus, diz na Bíblia que é comparado a uma águia que muda a sua plumagem e está sempre se rejuvenescendo. Então diz que é assim a vida do justo no Senhor, a nossa vida espiritual que cresce. Bem, lembremos no que tem a ver com as asas, lembremos que o Senhor, quando ele ordenou que Moisés construísse a arca e o tabernáculo, ele ordenou que na arca houvessem 2 querubins, que no lugar santíssimo, na arca, no meio está a arca e ao lado há 2 querubins. E diz lá que os querubins tinham as suas asas estendidas. Deus estava lá dando esse significado do poder e também da proteção que Deus oferece aos seres humanos, de protegê-los, porque as asas são um instrumento de proteção. Se diz que quando a galinha tem os seus pintinhos, vem uma chuva, um perigo, um dia mau, ela estende as suas asas e os pintinhos ficam protegidos. Então, é um sinônimo de proteção. E essas asas que o Senhor ordenou na arca eram para mostrar que Deus seria o protetor do ser humano, que ele seria o nosso protetor. É por isso que nos Salmos, quando o salmista ou os profetas ou os cantores de Israel, que eram inspirados pelo Espírito Santo quando eles cantavam os salmos ou davam uma profecia em salmos,
eles expressavam, ou o Espírito Santo permitia que eles expressassem: Senhor, esconde-me debaixo das tuas asas. Não porque o Senhor realmente tem asas fisicamente, porque diz na Bíblia que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós não temos asas, mas temos braços, que servem também para fazer o trabalho. Então, ele diz: esconde-me debaixo da sombra de tuas asas. É a proteção que Deus oferece para o ser. E esse era o símbolo dessas asas que estavam no propiciatório, o símbolo do poder e da proteção que o Senhor usa para nos proteger. Então, Deus, ele está lá como se ele fisicamente estivesse nos protegendo, mas não é assim. É tudo espiritual, porque nós oramos para o Senhor. Senhor, me guarda do perigo. Senhor, veja que as forças da natureza, por exemplo, estão vindo, tentando nos derrubar. Então nós dizemos: Senhor, me protege. Então, de certa forma, o Senhor diria: sim, eu estou te protegendo com a sombra das minhas asas, não se preocupa. Mas essa é uma forma de dizer, uma linguagem celestial e espiritual que Deus usa para que nós entendamos e compreendamos a magnitude de Deus e que Ele faz conosco. Também em Apocalipse, quando nós lemos, há muitos seres, e lá diz que com Deus, lá com o nosso Deus, com o Senhor, há muitos seres celestiais que Deus fez e eles têm diferentes formas. Diz lá que eles têm asas, que têm muitos olhos, que têm muitos braços. Bem, são coisas que nós não conhecemos na realidade. Mas nós lemos isso também em Apocalipse. E isto também significa o poder e a grandeza, a magnificência do Deus Todo-Poderoso. É isso que esses seres significam. Eles serem assim, terem esses tamanhos, essas formas, esses olhos. Diz que eles têm muitos olhos, que os 7 espíritos. Então está mostrando o grande poder de Deus. A forma como Deus, como Ele é, a sua manifestação. Porque realmente o nosso Deus cobre tudo o que é o universo, e ainda sobra mais de Deus para continuar cobrindo o universo. Então é essa a grandeza do Senhor. O que nós somos como humanos, o que somos diante da presença de Deus? Nós não somos nada, mas a misericórdia de Deus, Ele toma muito cuidado conosco. Ele nos trata muito bem, porque o que aconteceria se o Senhor nos tratasse com o seu poder e a força que Ele tem? O Senhor nos destruiria, nós imediatamente sumiríamos. Bem, a glória para o nosso Deus, que Ele nos ama e estamos aqui na presença dEle. Vamos continuar? Vamos continuar em frente? Adelante. Irmã, a Igreja de Galã se regozija, irmã, com esse privilégio de poder estar nesse segundo estudo bíblico. Irmã, se me permite, minha pergunta está em Colossenses, capítulo 4, verso 5. Colossenses 4. Sim, irmã. Sim, irmã, pode ler. Diz: andai sabiamente para com os de fora, remindo o tempo. Irmã, eu gostaria que você pudesse nos esclarecer um pouco acerca desse termo de remir o tempo. Eu lerei aqui em Colossenses 4, desde o verso 2, porque a irmã leu foi o 5. Assim é, irmã. Bem, o 2 diz: perseverai. Aqui, estas são sugestões que o apóstolo Paulo fez para a igreja e diz: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Orai também ao mesmo tempo por nós, para que o Senhor nos abra a porta para a palavra, a fim de dar a conhecer o mistério de Cristo. O mistério de Cristo é o Evangelho do Senhor, pelo qual também estou preso,
para que o manifeste com a claridade como que devo falar. Diz, andai sabiamente, ele sugere, andai sabiamente para com os de fora, com as pessoas do mundo, pessoas que não conhecem a Deus. Andai sabiamente era querendo dizer, sejam um bom exemplo, sejam um bom testemunho, andem muito bem diante de Deus, se afastem da maldade, do pecado. Sejam esse bom exemplo para que as pessoas do mundo, as pessoas de fora, creiam na palavra que está sendo pregada, creiam no Evangelho, para que as pessoas não duvidem pelo mau testemunho, mas pelo contrário, pelo bom testemunho, as pessoas creiam e busquem a Deus. É essa a sugestão. Então, por isso ele diz, andai sabiamente para com os de fora, remindo o tempo. Quer dizer que a cada vez que a pessoa se santifica, vive uma vida bem com Deus, ela está recebendo o perdão de Deus e recebendo o galardão do Senhor, recebendo a bênção do Senhor e a perfeição dele. É isso. E aqui, no verso 6 diz, seja vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, quer dizer, com doutrina, muito conhecimento, muita doutrina de Deus, para saberdes como deves responder a cada um, com doutrina de Deus, com a palavra verdadeira, com bons exemplos, falando. E não somente a pessoa que está falando e pregando aqui, que disse para eles pregarem e ensinar com a palavra agradável, temperada com sal, com doutrina e com o bom testemunho também, do que está se apresentando diante das pessoas da congregação. O bom testemunho, o bom exemplo é importante para que acreditem em nós, porque sem bom testemunho, quem vai acreditar? Então, todos nós, como Deus deu um trabalho para cada um de nós, Ele deu para cada um de nós dons, um ministério, um trabalho a ser feito, nós devemos pregar com autoridade, dando bom exemplo para que creiam em nós. E assim muitas pessoas sejam adicionadas ao reino dos céus, porque nós queremos ganhar muitas almas para o Senhor. Vamos seguir? Seguimos em frente. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Irmãos, boa tarde. Que Deus os abençoe. Irmã, reiterando a saudação da Igreja de Kennedy, nos sentimos muito felizes de compartilhar com a senhora esse maravilhoso estudo bíblico. Irmã, se me permitir, vou ler no livro de Provérbios, no capítulo 11, no verso 11. Provérbios 11. Sim, irmã. Sim, senhora. Sim. Obrigado, irmã. Diz assim, no verso número 11. Pela bênção dos retos, a cidade será engrandecida, mas pela boca dos perversos será transtornada. Irmã, gostaria de focar minha pergunta na primeira parte do verso, que disse, pela bênção dos retos, a cidade será engrandecida. Isso podemos aplicar no dia de hoje, irmã, para se referir ao trabalho do movimento político Mira e também das fundações, pois vemos onde o movimento político Mira e a fundação fazem seus trabalhos, há bênçãos para a região, para os territórios, onde ali se manifesta esse trabalho? Muito obrigado, irmã. Naquela época, tínhamos o povo de Israel. Deus tinha formado o povo de Israel, que era um povo exclusivo, singular, um povo que seria abençoado por Deus e seria muito admirado pelas outras nações. E Deus queria que os seus governantes, os seus juízes que Ele colocou, fossem perfeitos e santos e dessem bom testemunho e exemplo. E dessa forma, Deus ia os respaldar no seu governo e tudo andaria muito bem. Era isso o que Deus queria quando Ele formou esse povo. Então aqui, no provérbio, ele destaca
e diz que pela bênção dos retos a cidade será engrandecida. Claro que sim. Quando um governante é justo e ama a Deus e é temeroso de Deus, então como a cidade não viverá bem? A cidade vai viver bem, porque Deus é o responsável de abençoar e respaldar tudo. Diz, mas quando são os ímpios, as pessoas que não têm temor de Deus, então aí acaba toda a prosperidade e a bênção. Porque diz que naquele país onde há retidão e não há ímpios, não há pessoas ruins, então tudo anda perfeito. Mas se não for assim, e os governantes não têm a Deus, não confiam, não creem em Deus, então tudo vai andar mal, tudo vai funcionar errado. E todos vamos sofrer. O próprio povo sofrerá. E é assim como, seja as coisas de Mira ou as coisas da fundação, ou na Colômbia, no país que for, se o governante não tem temor de Deus, Deus não vai o respaldar. Se nós, os que conhecemos a Deus, e estamos num lugar, num trabalho, num emprego, num cargo, se nós não formos exemplos, se nós não termos de Deus, então Deus não vai nos respaldar e nada vai sair bem. Mas, quando há temor de Deus, então Deus abençoa as pessoas. Talvez Deus não abençoe a totalidade do país, do povo, da nação, porque nem todos estão buscando a Deus. Mas talvez por uma pessoa justa que ama e busca a Deus, um governante que respeita e valoriza a Deus, isso é suficiente para Deus também estender a sua mão e abençoar e prosperar e respaldar. Isso, sim, é provável, como o irmão perguntou. Vamos dizer, o irmão está assumindo esta apreciação e essa apreciação é correta, mas vamos falar em termos gerais, que não é somente nesses lugares, mas é também no trabalho onde você estiver, no trabalho, na sua empresa, onde quer que você estiver trabalhando, você é um filho de Deus e muito provavelmente Deus vai abençoar as pessoas ao seu redor ou sob a sua responsabilidade. Deus vai abençoá-los porque você é honesto e ensina para eles a retidão e Deus prospera você mais para que você surja ainda mais. É isso que o Senhor faz. Ele dá bênção e vitória onde um dos seus filhos estiver. Mesmo que nem todos sejam acolhidos por essa bênção, Deus prospera sim, e Ele o promete, e é por isso que nós nos preocupamos em todos conhecerem, todos, que não seja só um grupinho, mas que todos conheçam que Deus existe, que Deus é real, que temos de adorá-lo e venerá-lo para que tudo funcione melhor. É isso. Seguimos em frente, sim, irmã. Irmã Maria Luísa, muito boa tarde, Deus continue abençoando. Se me permite, irmã, tem uma pergunta no livro de 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Posso ler, irmã? Diz: portanto, nós, como colaboradores seus, exortamos-vos também para que não recebais a graça de Deus em vão. Irmã, vemos que o apóstolo Paulo exorta a seus discípulos naquele tempo e fala de não receber a graça de Deus em vão. E em Êxodo 28, 38, se me permite, irmã. Sim, irmã. Diz: estará sobre a testa de Arão, e Arão levará as faltas cometidas referente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas ofertas, e sobre sua testa estará continuamente para que obtenham aceitação diante do Senhor. Irmã, minha pergunta é: como hoje em dia, como colaboradores, não recebamos a graça de Deus em vão? E se hoje em dia esse verso que fala em Êxodo se relaciona e se aplica com os pastores de nossa igreja? Obrigada, irmã, por
seu esclarecimento. Bem, Deus continue eu abençoando. acho que não somente com os pastores, mas com todos os crentes, porque a época na qual nós estamos vivendo, que é a época do Evangelho, todos nós temos de andar retamente diante de Deus. Todos temos de fazer a vontade de Deus e andar bem, para que assim possamos obter essa graça divina. E aqui no que você leu, bem, que não concorda Coríntios com o que você leu em Êxodo, mas aqui em Coríntios, quando o apóstolo disse no 6:1, diz: portanto, nós, como colaboradores seus, falando dos apóstolos, dos pregadores, exortamo-vos, quer dizer que ele estava falando, ensinando para as pessoas, para os crentes, também para que não recebais a graça de Deus em vão, mas que se esforçassem em receber a bênção de Deus, que eles merecessem, porque Deus pode nos dar bênçãos pela misericórdia dele, mas o que o apóstolo aqui quer é que nós recebamos a bênção de Deus porque nós merecemos, porque buscamos ela, porque buscamos a Deus, porque estamos em dia com Ele, porque estamos tentando viver uma vida reta, santa, agradando-o. Então, as bênçãos que Deus me dá, eu digo, Senhor, obrigada porque me abençoaste, provavelmente porque eu mereço ou mereci essas bênçãos, porque eu fiz esforços para andar bem diante de Ti. É isso o que aqui o apóstolo quis dizer. Que as pessoas não esperem que Deus lhes dê uma bênção sem merecê-la, que nós não façamos nada em troca. Nós devemos nos esforçar também para dar ao nosso Deus o que Ele merece, uma vida santa e reta, e o louvor e a honra para Ele, venerá-lo e honrá-lo, e valorizar ao Senhor e tentar agradá-lo em tudo. E assim, quando Ele nos der as bênçãos, dizemos, obrigada, Senhor, porque Tu me deste a bênção, porque eu mereço, porque eu lutei para obter as Tuas bênçãos. É isso que o apóstolo queria aqui, que os crentes se esforçassem em receber a bênção de Deus, mas também que não fosse assim tão de graça, senão porque eles lutaram em merecer essa bênção. Seguimos em frente. Seguimos. Boa tarde, irmã Maria Luísa. É uma honra muito grande estar diante da sua presença. Receba também uma cordial saudação da Igreja de Classe. Te amamos no Senhor. É promessa do Senhor que estaria fazendo uma pergunta. Ela se encontra na Bíblia, nas seguintes passagens. A primeira se encontra em 2 de Crônicas, capítulo 30, versículo 22. Irmão, pode falar de novo o livro? 2 de Crônicas, capítulo 30, versículo 22. Sim, irmão, pode ler. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que tinham perfeito conhecimento do Senhor e comeram do que foi sacrificado na festa solene por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e dando graças ao Senhor, Deus de seus pais. A segunda se encontra em Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 5. Sim, irmão. Posso ler, irmã? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, moveu o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual apregoou por palavra e também por escrito por todo o seu reino, dizendo, versículo 5, então levantaram-se os chefes das casas paternas de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo espírito despertou Deus para subir para edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Minha pergunta, irmã, esse espírito de boa inteligência, esse espírito que Deus despertou nessas pessoas que se mencionou, hoje em dia podemos considerar um dom espiritual? E se ser assim, seria correto pedir ao Senhor que nos dê esses dons espirituais para servi-lo?
pois vemos casos de irmãos, vemos casos de irmãos que não dão valor ou amor suficiente ao serviço e os trabalhos que o Senhor lhes deu aqui na igreja. Muito obrigada por nos ensinar, irmã. Deus as abençoe. Te amamos no Senhor. Obrigada, mas esses não são dons que existem ou que nós temos de pedir a Deus. Isso chama sermos diligentes no Senhor. Nós temos de ser diligentes e agir. Quando nós somos diligentes e agimos para buscar as coisas de Deus e agradar a Deus, assim estamos acordando o nosso espírito para fazer as coisas que agradam a Deus. Então, aí tudo, aqui quando em Esdras diz que Deus acordou o espírito de Esdras e ele simplesmente leu e viu a situação do povo, como Jerusalém estava destruída, e que as coisas de Deus tinham sido esquecidas depois do castigo e a destruição, diz que ele sentiu no coração esse vivo desejo de fazer alguma coisa pelo seu povo, de voltar para Jerusalém para ver o que estava acontecendo e conseguir restituir novamente as coisas de Deus. Foi isso que ele fez. Ele sentiu no coração o desejo ardente de fazer essa viagem e ver como estava tudo para começar a trabalhar na restauração da cidade e do templo que tinha sido destruído e incendiado. Tudo isso é o que significa que acordou o espírito de uma pessoa. É isso, o ânimo. Quando nós somos diligentes e agimos e sentimos no coração o desejo e a alegria, por exemplo, quando queremos ir na igreja, louvar e glorificar a Deus. Então é isso, o nosso espírito fica vivo, o nosso espírito acorda. Então, é isso. Então, não é um dom, mas é uma coisa que nós devemos ter na nossa alma de avivar o nosso espírito, reanimar-nos, tentar, desejar, buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, desejar agradar a Deus, desejar seguir o caminho do Senhor. Aí eu estarei avivando o meu espírito, eu alegrarei, eu ficarei animada para seguir em frente, para triunfar e atingir as bênçãos do Senhor e para agradar ao Senhor em tudo, não me deixando influenciar da preguiça, do desânimo ou das tristezas, os problemas e as dificuldades, mas que o nosso espírito fique avivado para o nosso Deus. É isso. Acordar sempre, é por isso que tem um coro que diz que temos de acordar desse sonho, acordar do sonho e estar bem acordados, bem avivados para louvar e para seguir o caminho de Deus, para glorificar a Deus em tudo. Bem, vamos continuar? Boa tarde, irmã Maria Luísa. Recebo uma cordial saudação da Igreja de Kennedy. Sim, irmã, sim. Minha pergunta está em Mateus, capítulo 4, verso 4. Sim, irmã. Mateus 4, 4. Verso 4. Pode ler. Irmã, nesses versos podemos ver que o diabo se aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo e diz no verso, leio 3, diz: Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. No verso 4, o Senhor respondeu e disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmã, essa resposta do Senhor tem algo que ver com o expressado no Salmos 119, no verso 42, quando diz: E darei por resposta ao meu envergonhador, pois em tua palavra confio. Irmã, aqui ficou profetizado a primeira experiência que viveria nosso Senhor Jesus Cristo como ser humano frente ao diabo. No Salmo 119, no verso que você leu, você está me perguntando? Sim, irmã. Salmo 119, 42. Talvez porque essa é como uma resposta também de alguém que está perguntando coisas insensatas. Então, o Senhor dá a resposta
mesmo assim, aqui quando em Mateus 4:4, quando o diabo disse para o Senhor que porque ele conheceu que o Senhor tinha jejuado e por esse jejum ele lhe disse que se ele era o Filho de Deus, que ele fizesse esse milagre, faz esse milagre de transformar as pedras em pão. Satanás mesmo estava duvidando, ele estava meio confuso. Ele estava confuso porque com essa pergunta ele estava mostrando que ele não sabia exatamente se o Senhor realmente era o Filho de Deus ou não, ou se ele era uma pessoa, um ser que Deus enviara a pregar. Então, podemos perceber que nem o diabo ele também não sabia todas as coisas e Deus não tinha lhe permitido entender nem compreender esse momento ou esses momentos da permanência do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus em carne na terra. Por isso, podemos perceber que o diabo, no meio da sua confusão, perguntou para ele: faz esse milagre para provar se você realmente é o Filho de Deus e também para ofendê-lo. Porque havia muitas pessoas lá, muitas testemunhas. Estavam os apóstolos também. Talvez não diz a forma na qual o diabo se apresentou diante do Senhor para fazer as perguntas, mas os apóstolos estiveram lá como testemunhas em muitos momentos que o Senhor passou na terra, muitas coisas que aconteceram espirituais, muitas manifestações de Deus que o Senhor fez. Então, os apóstolos foram testemunhas e o inimigo do outro lado ficava junto. E não esclarece muito bem a Bíblia se ele o fez assim como uma coisa muito aberta, onde eles percebessem, ou era simplesmente que o Senhor foi o único quem sentiu essa manifestação dessa perseguição que o diabo fazia contra ele. Mas o Senhor Jesus não quis lhe dar resposta. Aqui vemos que o Senhor não lhe deu resposta à pergunta, porque ele simplesmente disse que não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Não disse nada. No fim das contas, não quis responder o que ele perguntou. Não quis. E nós vemos como o nosso Senhor procedeu sabiamente. E ele agia como um ser humano. Diz na Bíblia que ele agia como um ser humano porque ele quis ser tentado, provado e também quis ganhar a batalha contra o inimigo e quis triunfar para dar exemplo para todos nós, os seres humanos, que nós, sendo provados e tentados pelo maligno e perseguidos, nós, como seres humanos, podemos sim nos enfrentar e ganhar a batalha e conseguir triunfar com a nossa fé, com a nossa confiança em Deus, a nossa boa forma de viver. E Deus então vai nos respaldar e vai nos ajudar a nós para seguir em frente e para triunfar e vencer sobre todos os ataques do inimigo. É isso que também mostra aqui o porquê o Senhor diz que ele agiu como ser humano, para que nós aprendêssemos e nós digamos, podemos sim. Somos seres humanos e podemos sim. O Senhor Jesus Cristo fez, conseguiu, então nós também. O Senhor agiu como ser humano para nos dar esse exemplo. Agradecemos ao Senhor. Bem, eu disse que havia uma última pergunta. Sim, irmão? Irmã Maria Luísa, boa tarde. Deus a abençoe. Uma saudação muito cordial da Igreja de Kennedy. Minha pergunta está baseada na Bíblia, nos livro do profeta Amós e Jeremias. Amós, capítulo número 5, verso número 25. Diz as Escrituras, irmã, se me permite: oferecestes a mim sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Ao contrário, levastes a Sicute, vosso rei, e a Quium, vosso Deus, os ídolos que fizestes para vós? E em Jeremias, irmã, capítulo número 2, em Amós vemos Deus reclamando pela idolatria do povo, e em Jeremias, no capítulo 2,
No verso 2, diz as Escrituras: anda e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo assim: assim diz o Senhor, lembrei-me de ti, do carinho de tua juventude, do amor de teu noivado, quando andavas após mim no deserto, em uma terra não semeada. Minha pergunta é, irmã, qual foi a fidelidade e o carinho que Deus viu no povo? Porque o povo sempre buscava a idolatria, e quando Deus também disse que só Moisés foi fiel em toda a sua casa? Muito obrigado, irmã. Que Deus a chegue embelezando e abençoando. Obrigada. Jeremias 2, no verso 1 diz: bem, de Jeremias veio a mim a palavra do Senhor dizendo: anda e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembrei-me de ti, do carinho de tua juventude. Qual seria a fidelidade da juventude do povo de Israel? Lembremos que o povo de Israel teve uma juventude. E essa juventude, como eu sei que vocês já se esqueceram porque não leram mais a Bíblia, então, essa juventude aconteceu no Egito, quando Jacó foi com os seus 12 filhos, ou primeiro foi Josué, que foi para Egito, e depois Josué trouxe os seus pais e os seus irmãos ao Egito, e lá estiveram 430 anos. De lá surgiu Moisés, nasceu Moisés, e pela mão de Moisés, Deus tirou esse povo do Egito, se lembram? Bem, então, quando Deus tirou o povo do Egito, por Moisés, eles chegaram no deserto, e lá no deserto estiveram, eu acho, 2 anos. Estiveram no deserto uns 2 anos, creio, não sei. Me lembro muitas coisas dos 2 anos que eles estiveram lá no deserto. E eles desfrutaram tanto da presença de Deus por meio de Moisés, porque Moisés estava fazendo o que era reto diante de Deus e ensinava para eles a obedecerem e amar a Deus. Então é por isso que diz aqui, diz no verso 2, anda e clama aos ouvidos de Jerusalém, diz ao povo, lembrei-me de ti, do carinho de tua juventude, do amor de teu noivado, quando andavas após mim, onde? No deserto, em uma terra não semeada. Haviam habitantes, mas era uma terra que não era fértil, que não tinha semeada, não estava tão povoada. Então o Senhor diz que ele se lembrou da juventude do povo. Foi naquela época, quando eles andaram com Moisés, porque Moisés ensinou para eles, ele lhes deu ordens e leis para que eles amassem a Deus e agradassem a Deus. E lá houve alguns momentos, ou alguns meses, ou alguns anos, onde eles desfrutaram, ou pelo menos Deus se agradou deles, porque eles não tinham ídolos, não estavam adorando nem seguindo nenhuma idolatria, nem ídolos, nem estátuas, mas eles estavam atentos a tudo que Moisés falava e ensinava para eles sobre Deus. E o Senhor diz aqui que ele se lembrou desses momentos felizes que o Senhor viveu com o povo naquela época. Mas depois, quando eles saíram de lá, quando já Moisés não andou mais com eles, então foi quando eles se entregaram ao pecado, se entregaram à idolatria, e é quando Deus mostra a sua tristeza pelo povo ter se esquecido dele e terem ido atrás dos ídolos. Mas que momentos tão felizes que eles viveram com Moisés, que o Senhor até lembra dessa fidelidade, dessa juventude do povo de Israel. Tomara que o nosso Deus nunca tenha de dizer sobre nós que teve momentos felizes entre nós, só um tempo
onde nós buscamos ao Senhor, onde o louvamos, onde orávamos e líamos a Bíblia e éramos constantes na igreja, constantes no caminho do Senhor, e que depois, um dia, alguém cansou, se esqueceram de Deus e vão para o mundo novamente. Tomara que isso não aconteça conosco, de nos retirar, de sair do caminho do Senhor, porque então o Senhor também diria: me lembro dos momentos felizes que tive com vocês quando vocês oravam e cantavam para mim e seguiam em frente e deixaram tudo por mim e me buscavam com todo o coração e a alma. Me lembro disso. Tomara que o Senhor nunca diga isso, que Ele diga que o tempo todo nós estamos seguindo este caminho desde o dia que conhecemos o Senhor até o fim da nossa vida. Que o Senhor diga: eu me lembro de todos os momentos que você passou na sua vida, porque eu passei junto com você, você passou eles comigo. Que é isso que queremos do nosso Deus, é isso que nós queremos do nosso Deus. Que o Senhor se sinta agradado de nós, que seja uma festa espiritual todos os dias da nossa vida, que nós estejamos sempre com o Senhor, que sempre estejamos apaixonados pelo nosso Deus, até o dia onde se celebrarem as bodas do Cordeiro, que continue este apaixonamento, que o nosso Deus nos ajude a todos para conservar e seguir em frente neste caminho que Deus desenhou. Que sigamos em frente, que sejamos fortes e corajosos. Assim, os meus queridos irmãos, que o Senhor, Ele está prestes a nos abençoar, a nos ajudar em tudo. Sigamos sendo fiéis com o Senhor, sejamos fiéis até a morte e amemos Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e o nosso ser. Que a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus. E vocês digam para o Senhor que vocês querem estar apaixonados pelo Senhor todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida, que vocês querem estar apaixonados pelo Senhor, que querem estar em comunhão com Ele, que Ele ajude vocês, que o Senhor ajude todos, que Ele ajude todos nós. Santo Pai, Pai Celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Tu que és o Deus que andou com Moisés, o nosso Deus verdadeiro, que falou e fez promessas para Abraão, para Isaque e para Jacó. Para eles três, Tu fizeste a mesma promessa, Senhor. Cada um lhe lembraste das promessas maravilhosas para que eles não se esquecessem, para que ficassem escritas no coração. E assim, meu Senhor, essas promessas estão escritas até o dia de hoje no nosso coração e também estão escritas aqui na Bíblia, meu Senhor. E nós lemos e nos regozijamos e alegramos o nosso coração a cada vez que lemos a Tua palavra e que vemos as Tuas promessas e que vemos o cumprimento da Tua palavra e vemos a Tua manifestação nos seres. Te manifestas, abençoas, estás apoiando, abençoando, estás dando alegria, saúde, ouvindo as orações, ouvindo o clamor, olhando para as tristezas, as dificuldades de cada um. Senhor, Tu tens compaixão de cada um, e a Tua misericórdia foi tão grande, Senhor, o Teu perdão, o Teu amor, a Tua paciência que tiveste conosco. Tudo é inigualável, Senhor, incomparável. A Tua manifestação, a forma como procedes conosco, Senhor, todas as promessas que fizeste para nós em todos esses anos que Te conhecemos, tudo veio se cumprindo dia após dia. As coisas de hoje são o cumprimento também da Tua promessa, o cumprimento dos sonhos, das visões, das profecias de algumas pessoas, meu Senhor. Tu cumpriste
e não te esqueças de nada, mesmo que nós esquecemos, mas tu não esqueces, e nós estamos aqui na tua frente, Senhor, estamos diante de ti para receber a tua bênção, a tua misericórdia, e para pedir perdão pelas fraquezas e pelas coisas erradas que fazemos, porque não estamos, Senhor, preparados totalmente para sermos perfeitos diante de Ti, para fazermos a Tua vontade, Senhor, para Te agradar. Então, o inimigo vem e nos ataca, mas Tu nos ajudarás e Tu nos consolarás. Santo Pai, eu peço a Ti misericórdia, peço a Ti, Senhor, que estendas a Tua mão misericordiosa e poderosa, que Tu abençoes todos os irmãos e as irmãs, todas as pessoas e todos os que estão hoje aqui, todos os que não conseguiram vir, que Tu os libertes, que Tu coloques no coração de cada um esse amor por Ti, que Tu os aperfeiçoes nas suas vidas espirituais, que Tu lhes des dons espirituais, que Tu os uses no Teu caminho, que todos se tornem Teus ministros, sacerdotes, reis para o Teu ministério, para o trabalho da obra evangelizadora. Santo Pai, estende a Tua mão também misericordiosa e cura todas as pessoas que estão doentes. Olha, Senhor, para as pessoas doentes, eles te clamam, te pedem e contam para ti a doença que há no seu corpo. E eles pediram para ti, Senhor, cura. Repreende, Senhor, todo espírito de doença, tira toda doença, Senhor, destrói toda a obra do maligno, quebra as correntes, destrói as obras do maligno e liberta cada um, Senhor, e cura, e faz prodígios e sinais e milagres, porque Tu, meu Senhor, prometeste assim, Senhor, e será assim. Tu abençoarás e Tu darás o triunfo e as bênçãos e a vitória para cada um, meu Senhor. Aumenta a fé e a confiança no coração de muitos e lhes dá, Senhor, essa limpeza, essa libertação. Abençoa cada um, Senhor. Cura, Senhor, com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua misericórdia e envia, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo sobre cada um, Senhor. Lhes dá dons espirituais, Senhor. Lhes dá o espiritual para cada um, dá a bênção e a limpeza da alma, limpeza de coração, limpeza do corpo, quebra as ataduras, quebra as correntes, quebra as ligaduras, Senhor, cura, limpa. Obrigada, Senhor, obrigada, Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, meu Senhor. Em Ti eu coloquei muitas bênçãos, meu povo, porque todos vão me servir. E todos me seguirão, e eu os tirarei das aflições, eu tirarei as aflições e as tristezas, eu tirarei as ataduras e as doenças de muitos. Também prosperarei economicamente muitos, e tirarei muitos tropeços, tirarei muitas armadilhas do inimigo e a inveja do diabo contra muitos. Abençoarei e darei triunfos e prosperidade. Prosperarei cada pessoa, cada coração, cada igreja, cada templo, eu os abençoarei e estarei abençoando esta nação, porque abençoarei este país, porque lhes darei triunfo e vitória e progresso em tudo, e vocês saberão que eu existo, e que me manifesto, e que estou aqui atento às solicitações de muitos dos que me amam e me clamam, me oram e me pedem com fé. Eu estarei atento, os meus ouvidos ficarão atentos à oração de muitos, ao clamor de muitos. Seguirei em frente, dando a bênção e a prosperidade como eu prometi. As minhas promessas são fiéis e verdadeiras. Continuem em frente firmes, porque vocês receberam as bênçãos. Muitas mudanças e triunfos se vêm para cada um. Muita bênção e prosperidade. Portas abertas de bênção material e espiritual e bênçãos econômicas. Progresso também se vem. E muitas mudanças, muitas alegrias, muito regozijo, muita mudança, bênçãos darei, mudanças vêm. Obrigada, Santo Pai, obrigada, Eterno Deus, obrigada, Senhor.
quebra, meu Senhor, esses empecilhos e lhes dá regozijo e alegria, Senhor. Obrigada, obrigada pelo teu amor, obrigada pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, pela tua palavra, Senhor. Obrigada, aleluia. A honra e a glória sejam para ti, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nosso Deus. Glória ao Todo-Poderoso. Agradecemos o Senhor. Agradecemos o Senhor. E eu gostaria que vocês cantassem ao Senhor sem a música mesmo. Cantem ao Senhor a capela. Qual seria o coro? Cantem ao Senhor esse coro que diz: Te venho dizer que te amo, Senhor. Mas vocês sozinhos vão cantar. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz.
te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Glorioso é o nosso Deus. Digam para o Senhor: te amamos, Senhor. Te amamos com todo o nosso coração. Venha a nossa vida, Senhor. Louvado seja o teu nome para sempre. A honra seja para o nosso Deus. Obrigada, irmãos. Obrigada, obrigada, obrigada. Que o Senhor abençoe vocês. Que abençoe vocês e peço desculpas que eu estive muito ruim da minha garganta, mas feliz no Senhor. E o importante é que o nosso Deus esteve contente conosco hoje. Obrigada e o Senhor abençoe e até mais, até mais. Eu mando beijos para todos. Deus abençoe.